Dores nas costas, dificuldade para se locomover e até mesmo para trabalhar. Esses são alguns dos principais sintomas de quem sofre com hernia de disco. E ainda, segundo o IBGE, cerca de 5 milhões de brasileiros podem sofrer com essa doença. Quer saber um pouco mais sobre a hernia de disco e quais são os principais tratamentos para ela? Se liga aqui no Movimentos em Foco. Eu sou o Vitor Santos e sejam muito bem-vindos. E para você que gosta do conteúdo que está sendo publicado aqui no canal, quero pedir muito a sua força. Já se inscreve, compartilha com os amigos e deixe seu comentário aí. O seu apoio é muito importante para que o canal possa crescer e levar cada vez mais conteúdo para outras pessoas, levando sempre informação de qualidade. Então agora vamos para o conteúdo de hoje. E de forma resumida, o que é a hernia de disco? A hernia de disco é basicamente uma doença causada pela degeneração dos discos intervertebrais, causando assim uma diminuição dos espaços entre as vértebras da coluna, que fazem com que o disco vertebral perca uma das principais funções, que é o amortecimento das cargas impostas na coluna. E com essa perda do disco vertebral, distribuir as cargas adequadamente na coluna, as vértebras podem ser submetidas a cargas inadequadas, promovendo assim uma possível compressão da medula espinhal e das raízes nervosas, o que pode levar com que o indivíduo sinta formigamento e dores em outros membros, conforme vou mencionar um pouco mais para frente. E é importante a gente salientar que a hernia de disco é um processo crônico degenerativo, sendo atualmente considerada uma síndrome multifatorial. De maneira geral, a hernia de disco pode ocorrer em qualquer região da coluna, porém ela é muito mais observada na região lombar e sacral. E quando ocorre a hernia de disco, ela pode se apresentar de duas maneiras. Exemplo da hernia de disco na lombar. O indivíduo pode apresentar dores na lombar ou o que nós chamamos de dores irradiadas, que se apresentarão em torno do glúteo, posterior de coxa e até no pé. E atualmente, outra região da coluna tem apresentado muito o aparecimento de hernia de disco, que é a cervical, onde o indivíduo pode desenvolver dores naquela região, dor local, ou dor irradiada para o tronco e para os membros, promovendo também sensação de formigamento e perda de força. E agora vamos ver um pouco sobre os fatores que podem levar o indivíduo a desenvolver a hernia de disco. Dentre esses fatores, os principais que se destacam são o sedentarismo, o sobrepeso, posturas inadequadas, sejam elas nas atividades do dia a dia ou nas atividades laborais, treinamento sem uma boa orientação, fragilidade daquela região, desequilíbrios musculares, perda de mobilidade, sobrecarga externa manuseada de maneira incorreta e até baixa hidratação. Porque, como nós sabemos, o disco vertebral ele é composto basicamente por água. Cerca de 80% dele é composto por água. Então, se o indivíduo não tem o hábito de beber muita água e pode estar em desidratação, é bem provável que o disco dele também se encontre desidratado. Juntamente com os outros fatores apresentados, pode ocorrer ainda mais uma desidratação daquele disco, promovendo assim uma hernia de disco. E é muito importante a gente lembrar que se o indivíduo apresentar algum desses sintomas ou sinais, ele deve procurar imediatamente um médico para que ele possa ser submetido a uma série de exames a fim de constatar se ele tem ou não a hernia de disco. E como a hernia de disco também é uma síndrome multifatorial, é importante a gente lembrar que o tratamento ele também será multifatorial, sendo o primeiro ponto o indivíduo procurar um médico especialista. Com isso, o médico vai determinar qual o melhor tratamento para aquele indivíduo. Se ele vai ser submetido ao tratamento conservador ou se o caso dele é mais grave, que ele vai ter que passar por cirurgia. É muito importante a gente estar lembrando que cerca de 80% dos quadros são solucionados com o tratamento conservador, que são através de fisioterapia e exercícios físicos. Mas isso quem vai dizer é o médico. Caso o médico opte por esse tratamento conservador, o indivíduo normalmente será encaminhado para a fisioterapia e assim que for liberado, ele será encaminhado para o treinamento de força, onde é muito importante que ele pratique a fim de corrigir esses desequilíbrios musculares, entre outros fatores que vão colaborar para que ele promova uma melhora da sua estabilização da coluna,
melhorando também as suas dores causadas pela hernia de disco. Falando em atividade física, vamos agora à principal aliada para o tratamento da hernia de disco, que é a musculação. Isso aí, galera, a musculação ela é a principal aliada para o indivíduo que sofre de hernia de disco. E antes que possamos falar dos benefícios causados pela musculação no indivíduo com hernia de disco, é muito importante que o mesmo procure um profissional qualificado para estar atendendo nesse momento. Porque um profissional qualificado vai saber identificar as principais disfunções e as necessidades de cada indivíduo, principalmente aquele que sofre de hernia de disco, promovendo assim uma maior segurança para aquele indivíduo que já está suscetível a novas lesões. Lembrando que assim que o indivíduo desenvolve uma lesão, ele fica mais propenso a desenvolver outras lesões. Por quê? A tendência é que ele gere uma sobrecarga em outras áreas que podem estar sendo sobrecarregadas e gerar assim uma nova lesão. E lembrando dos fatores que levam o indivíduo a desenvolver a hernia de disco e como a musculação pode agregar no tratamento desse indivíduo, vamos lembrar que uma das principais causas é a baixa estabilização da coluna. Então, com isso, o indivíduo na musculação será submetido a treinamentos para o fortalecimento do core, gerando assim uma maior estabilização da coluna, promovendo uma base mais estável para que possam ser feitos outros exercícios, promovendo assim um ganho muito maior em outras áreas. Outro ponto é a baixa mobilidade. Por que a baixa mobilidade? Como nós sabemos, quando o indivíduo perde a função de mobilidade de uma determinada área, a tendência é que ele compense logo na área seguinte. Exemplo, se o indivíduo tem uma baixa mobilidade de quadril, a tendência é que ele vai desenvolver uma maior mobilidade da coluna lombar, sendo que essa área é predominantemente de estabilidade. Então você tem uma área imposta com duas funções, de estabilidade e mobilidade, porque a função do quadril foi perdida, que é a mobilidade. Com isso você gera uma sobrecarga na lombar. Então você corrigir esse déficit de mobilidade é muito importante, gerando assim mobilidade onde deve ser mobilidade, estabilidade onde deve ser estabilidade. Outro dos principais fatores que ocasionam a hernia de disco, que é o desequilíbrio muscular, também será muito bem trabalhado na musculação, porque o profissional identificará quais músculos estão com maior ativação, quais músculos estão mais sobrecarregados e quais estão com menor ativação e estão sendo exigidos de maneira ineficiente. Com isso, você vai gerar um equilíbrio muscular novamente, gerando força, flexibilidade em cada musculatura, de modo a promover um bom equilíbrio muscular. Então, com o desenvolvimento dessa força, flexibilidade, mobilidade e estabilidade, o indivíduo será conscientizado a desenvolver um melhor padrão motor, desenvolvendo assim também uma melhor postura e, consequentemente, com todo esse quadro associado, juntamente com o gasto calórico proporcionado pela musculação e pelas atividades relacionadas, como aeróbico, o indivíduo também terá uma perca de peso. Então ele já vai afetar diretamente outros fatores. Então, quando a gente analisa todos esses fatores associados, nós vemos como a musculação ela é uma grande aliada para o tratamento do indivíduo com a hernia de disco. E após vermos todos esses fatores que a musculação pode colaborar com o indivíduo que possui hernia de disco, juntamente com os novos relatos proporcionados pela ciência, nós vemos como atualmente a musculação, o treinamento resistido, vem sido mudado ao decorrer do tempo. Não que a musculação tenha sido mudada, mas a perspectiva das pessoas sobre o treinamento resistido, sobre a musculação, vem se mudando para melhor. Antes se via apenas uma sala de pesos, onde as pessoas que queriam ficar saradas iam praticar aquela atividade física, muitas vezes até visto com preconceito por muitas pessoas, hoje vem se mostrando uma importante aliada para a saúde da sociedade como um todo. Porque, como eu digo, a musculação ela é um mundo de possibilidades. Dentro da musculação você tem várias gamas de treinamento. Você pode treinar para emagrecer, para ficar com o seu corpo dos sonhos, para prevenir uma lesão em determinado esporte, para ter mais qualidade de vida, para recuperar uma lesão. Então a musculação ela tem se mudado muito, ela tem se mostrado mais rica do que vários indivíduos esperavam e enxergavam com ela. Porque, como eu gosto de dizer sempre para as pessoas também, a musculação ela é basicamente a mãe de todos, onde todos se reúnem aí para o almoço de domingo.
Porque dentro da musculação você vai prevenir uma lesão do esporte, dependendo, você vai progredir na sua performance em outro esporte, você vai ganhar mais qualidade de vida, você vai ter uma gama de fatores que te possibilitam a treinar aquele treinamento, aquela modalidade de forma bem mais saudável, de forma mais segura ultimamente e de forma mais prazerosa, aumentando a sua autoestima, a sua saúde, a sua qualidade de vida, entre vários outros fatores. Então, cara, se você ainda tem preconceito da musculação para retreinamento, prevenção de lesões, saúde, bem-estar, eu peço para que você reveja os seus conceitos e dê uma chance para a musculação, para o treinamento de força, que ele é muito rico e eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse mundo. Então bora treinar, galera, não fique parado. O sedentarismo é a pior coisa que você pode fazer por você mesmo. E meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, destrinchando uma lesão específica, falando um pouco mais sobre ela. Espero que vocês tenham gostado realmente. Já deixa a sugestão para os próximos vídeos aí, o que você quer ver, quais lesões você quer ver relacionado com a musculação, quais os temas de modo geral vocês querem ver aqui no canal. Isso é muito importante para a gente tirar todas as suas dúvidas e trazer sempre um conteúdo de mais qualidade para vocês. E se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, não vai demorar nada, se inscreve rapidinho aí, compartilha com os amigos, deixa os comentários aí e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, meus amigos, até mais!